Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com os nossos boletins ao vivo e agora o destaque é para as informações relativas aos combustíveis aqui no Brasil, porque a gente teve, diversos impactos aí, com informações sendo registradas ao longo desse ano de 2022, influenciando no ciclo Otto, e a gente, é claro, também agora traz as perspectivas, para essa reta final de 2022 por parte da Stonex. E para isso eu converso agora então com Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista em inteligência de mercado da Stonex. Marcelo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, Jonathan. Eu agradeço aqui pelo convite. Marcelo, falei aqui nessa abertura, que a gente teve nesse ano de 2022 diversas influências, impactando o mercado de combustíveis, Tivemos a questão relacionada ao teto da cobrança do ICMS dos combustíveis, as isenções dos impostos federais, as oscilações, expressivas no mercado do petróleo. Lá no início do ano, com a guerra, a gente viu o petróleo disparando, no cenário internacional, e isso, é claro, impacta também os preços, já que a gente acompanha aqui no Brasil a paridade internacional, nos preços da Petrobras. Queria que você resumisse um pouco para a gente esse início de ano de 2022, para depois a gente sim passar para as perspectivas relacionadas a esse finalzinho de ano. Então tá. É assim, o que tem impactado, acho que em primeiro lugar, o consumo de combustíveis agora em 2022 é a retomada das atividades, né? A gente vinha de um 2021 até com momentos piores, né, na pandemia, se comparados a 2020, então são 2 anos seguidos aí de restrição à mobilidade, até pessoas, o próprio trabalho voltou com mais força, né, em lugares presenciais em 2022, universidades, escolas, então a gente vê, né, o nível de mobilidade avançando aí, retornando, desculpa, aos níveis pré-pandêmicos aos poucos, né? Então, em primeiro lugar, é isso, as pessoas estão consumindo mais combustíveis. E aí, claro, né, a gente veio de um primeiro semestre bem misto, né, a gasolina subindo bastante justamente pelas questões da guerra, a Petrobras ajustando o preço diversas vezes, então o preço da gasolina subindo bastante, e aí isso acabou ajudando, né, ali o etanol em alguns momentos, em março, né, até em junho, mas a gente viu também um etanol pressionado, né, por conta das questões da safra no Centro-Sul. Os preços subiram muito, né, do final do ano para o começo desse ano, e aí com o começo da safra 22-23 acabou tendo uma oferta maior, uma entrada maior de volume de etanol, mas assim, esse primeiro semestre foi impactado por preços maiores na gasolina, mas só que ainda, né, o que ficou marcado mesmo para o começo do ano, para o primeiro semestre, foi um consumo de gasolina maior, justamente por conta desse cenário do etanol prejudicado. No final do primeiro semestre, aí sim a gente teve, né, o reajuste, a questão do teto no ICMS, alguns reajustes ali da Petrobras em julho, né, diminuindo o preço, mas aí já são as questões para o segundo semestre. Perfeito. Eu passo então justamente para essa questão relacionada ao segundo semestre, Porque ali justamente foi na virada do semestre mesmo, Em junho, julho, que a gente teve o anúncio, em relação ali aquele impacto, dos combustíveis sobre a inflação aqui no Brasil. Esse não era um caso isolado do Brasil, a gente até falava lá nos Estados Unidos também houve um impacto bastante importante sobre a inflação nos preços dos combustíveis, lá principalmente no caso da gasolina, E Uhum. a gente passou então a ter alguma movimentação e o governo anunciou um teto na cobrança de ICMS por parte dos estados, E também a isenção dos tributos federais. Como é que isso impactou na visão de vocês da Stonex, Marcelo, a segunda metade, o início da segunda metade do ano, nessa virada de semestre? Então, de fato, a gente teve essa política de desoneração fiscal, né, principalmente nos impostos federais. A questão dos impostos estaduais, né, foi uma mudança ali na Constituição, então colocou a gasolina como um bem essencial, então tinha um teto do ICMS. Nesse sentido, a gasolina foi o produto que mais se beneficiou dentro do ciclo Otto, porque ela tinha uma carga tributária bem maior que o etanol.
até por questões, né, de acordos climáticos, se lutava bastante politicamente que o etanol mantivesse, né, essa paridade de imposto, que o imposto no etanol fosse menor, até alguns estados também diminuíram o imposto no etanol, mas o imposto federal bem maior na gasolina acabou incentivando o consumo de gasolina no começo do semestre, né, e foi se carregando, até porque o que aconteceu depois? A Petrobras fez alguns ajustes, como eu mesmo mencionei, a partir de julho, seguindo a própria paridade, né, de preço internacional, e a gasolina aí teve uma segunda rodada de queda, né, para o consumidor final. E aí isso acaba prejudicando a demanda pelo etanol, né? Então acho que a gente tem falado aqui que esse começo de semestre, né, esse primeiro trimestre do segundo semestre, ou terceiro trimestre do ano, ele ficou marcado por uma corrida, digamos assim, da gasolina bem forte, no preço caindo bastante, e o etanol teve que correr atrás. As usinas, né, que vendem etanol tiveram que ceder esses preços para buscar demanda, porque os estoques dela foram aumentando ao longo do decorrer da safra do Centro-Sul, né? Então a gente vê o que a gente tem falado bastante também aqui nos nossos relatórios, para os nossos clientes, é que esse primeiro trimestre, que acabou agora, né, no mês de outubro, está acabando, desculpa, no mês de setembro, ele foi bastante competitivo ali em São Paulo, principalmente onde tem uma oferta normal de gasolina, oferta normal de etanol. Então, foi uma briga, né, com a gasolina caindo o preço, aí o etanol teve que também cair, e aí só que quando o preço do etanol cai também, a demanda pelo etanol deve ter tido uma retomada entre agosto e setembro. Então, foi isso assim no primeiro semestre. Agora, para o final do ano, a gente tem que aguardar, né, para ver o que acontece. Perfeito. Eu iria te perguntar justamente isso, né? Como é que a gente pode olhar esses últimos. Agora a gente já pode dizer, a gente está indo no dia 31 de outubro, né? A gente pode dizer esses últimos 2 meses do ano, né? Novembro e dezembro, amanhã já é, né? A gente já entra no mês de novembro. Como é que a gente pode ter expectativa em relação a esses preços? Porque nas últimas semanas a gente viu um estreitamento maior dos preços do etanol sobre a gasolina, né? Em muitos postos, até aqui do estado de São Paulo, que é o principal consumidor de etanol, né, do Brasil, a gente já tem visto que o biocombustível não está compensando muito. Como é que a gente pode esperar as oscilações de preços dos combustíveis né, e esse cenário do ciclo Otto nesses próximos 2 meses? E queria também que você trouxesse para a gente essa explicação em relação a esse estreitamento nos últimos dias. Tá? De fato, assim, vamos lá. Os últimos dias, últimas semanas, o etanol tem perdido competitividade Isso. nas bombas, justamente porque os preços nas usinas voltaram a subir, assim, na virada de agosto para setembro, desculpa, no meados do final de setembro, né? Quando, de fato, como eu tinha explicado, o etanol as usinas tiveram que buscar demandas sob preços menores, né? Justamente para lá no final o consumidor escolher o etanol ao invés da gasolina. Com a gasolina caindo, essa é a conta que as usinas tiveram que fazer. E aí, de fato, esse preço nas usinas caiu bastante, tá? Ele foi caindo até meados de setembro, e as usinas foram bem sucedidas, conseguiram, né, vender volumes de etanol, e aí, né, de fato, com o retorno dessa demanda, e a gente também tem visto, né, nas safras de cana, aqui no Centro-Sul tem sofrido bastante com as chuvas, desde agosto, né, tem chovido acima do normal, então, é, moagem de cana tem vindo abaixo das estimativas, e menos cana, menos oferta também. Então, o etanol teve esse desbalanço, uma oferta menor, uma demanda maior. Tá? Então, os preços do etanol foram subindo e assim, de novo, né, a paridade, se em setembro foi na média abaixo de 70%, já em outubro ela voltou para cima de 70% no estado de São Paulo. Né? Então, a gente deve ver esse começo do último terço do ano com a volta da gasolina compensando mais nas bombas de São Paulo, o que deve aumentar um pouco a demanda da gasolina em detrimento do etanol, mas a gente também tem que ver que nesse momento a Petrobras tem um espaço para subir o preço, tá? Aqui na Stonex a gente tem calculado nos últimos dias aí um espaço né, positivo, né, que a Petrobras tem. Se ela vai ajustar, a gente tem que aguardar, né? A gente está vivendo aí momentos políticos em final do ano. A gente não sabe se ela vai ajustar ou não. Inclusive, algo que o setor tem acompanhado, tem ficado atento. Caso a Petrobras ajuste para cima
Isso deve favorecer o consumo de etanol no curto prazo, nas bombas, mas também, né, a gente está tendo aí um momento de entre-safra no Centro-Sul, que deve se intensificar a partir do final de novembro. Então, vamos acompanhar, né? Não é nada certo, não é certo que a Petrobras vai ajustar, e não é certo o quão grande vai ser esse impacto na entre-safra, mas são coisas que o setor vai acompanhar e também, né, passado essa última parte do ano, vamos ver como vai ser o ano que vem, se os impostos vão voltar, como vai ser a safra de cana, como vai ser a oferta de gasolina, enfim. A gente tem falado desde o começo do ano que existem mais incertezas do que certezas para os combustíveis. Verdade, né? Marcelo, para a gente finalizar, queria trazer também um questionamento relacionado aí principalmente ao consumo, né, nesses 2 últimos meses do ano. Na verdade, nessa reta final do ano, né? Porque a gente tem mais feriados aí, né? A gente teve em outubro um feriado, agora em novembro a gente tem 2 feriados, se eu não me engano. Como é que isso também, de alguma forma, pode impactar o consumo que a gente deve ter agora nessa reta final do ano? Bom, o consumidor, ele basicamente, o consumo dele, né, tá basicamente sensível à sua renda e ao próprio preço do combustível. E claro, com mais feriados, mais festividades, digamos assim, as pessoas tendem a viajar mais, mas é algo que não dá tanto para calcular, para estimar. O que a gente sabe é que dezembro, sazonalmente, é o mês que se consome mais combustível, né? Natal, festas de final de ano, recesso em algumas empresas. Então a gente, de fato, né, a gente tem que acompanhar. Vamos lá, antes desses cortes dos impostos, dos reajustes da Petrobras, o preço da gasolina estava bastante elevado, chegando a R$ 7 em algumas regiões. Então a gente tem assim ainda um preço bem caro, né, se comparado ao nível de renda da população, principalmente na gasolina, mas também o etanol está subindo nos últimos dias. Mas ainda assim é um nível ali que está, vamos dizer, mais favorável em relação ao começo do ano, e até os níveis de crescimento, de desemprego estão se mantendo uma melhora, bem lenta e gradual, mas melhor. Então, de fato, a gente imagina que deve ter um final de ano, digamos assim, em 2022, em termos de consumo de combustíveis, um pouco melhor que 2021, justamente por esses fatores que eu mencionei. Perfeito, Marcelo. Vamos acompanhando aí. É claro que a gente volta a se falar ao longo desse ano de 2022 para atualizar a gente aí, os nossos internautas, então, relativos a essa questão tão importante que são os combustíveis aqui pra gente, né? Claro, vamos sim, vamos falando. Obrigado, Marcelo. Obrigado, tchau, valeu pela oportunidade. Falamos aí então com o Marcelo, né? O Marcelo de Bonifácio Filho, ele que é analista em inteligência de mercado da StoneX. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente fica com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.